Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a história do código Morse. A gente ouve código Morse e logo pensa, sei o que é isso. São aqueles bips, né? Um curto, um longo. Mas olha, a história por trás de como esses pontinhos e traços, os famosos dits e das, nasceram, ela é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante do que a gente costuma pensar. Hoje em dia, o nosso mundo todo roda em cima de um código binário, de uns e zeros. É tipo a língua invisível por trás de tudo, dos celulares à internet. Só que muito, mas muito antes da gente sequer sonhar com bits e bytes, já existia uma outra forma de comunicação digital. É isso mesmo. O código Morse não era só um jeitinho de mandar mensagens. Ele foi, na verdade, a primeira linguagem digital de sucesso no mundo. Conseguia passar informações super complexas usando um padrão simples de pulsos e de silêncio. Era basicamente o binário original. E é exatamente por isso que a gente está mergulhando nesse assunto. Isso aqui não é só uma aulinha de história sobre telégrafos antigos, não. É a história de como a humanidade conseguiu pela primeira vez traduzir a nossa linguagem em sinais elétricos. Foi isso que criou a base para a era da informação que a gente vive hoje. Então, vamos ao que interessa. O que é, afinal, o código Morse? Na essência, é um sistema onde cada letra, cada número, cada pontuação tem uma sequência única de sinais curtinhos, os dits, e sinais mais longos, os das. Parece simples, né? Mas é de uma genialidade incrível. E essa história toda começa com o inventor, Samuel Morse. E aqui já vem a primeira surpresa. Morse não era engenheiro nem cientista. Ele era um artista, um pintor de retratos. E a primeira ideia que ele teve para o código era bem diferente do que a gente conhece. Olha só que interessante. Esta é a patente original do Morse, de 1840. E se a gente olhar bem de perto, a gente descobre uma coisa maluca. O sistema dele não codificava letras direto. Na verdade, ele transmitia números, e cada número correspondia a uma palavra num dicionário específico. E não é especulação, não. O próprio Morse escreveu isso na patente dele. Agora, pensem só na complicação que era. O operador recebia lá uma sequência de números, tipo 257. Daí ele tinha que pegar um livrão de códigos e caçar o que aquele número significava para descobrir a palavra. Funcionava? Sim, funcionava, mas era uma lentidão. Nossa Senhora. Mas, felizmente, a história não parou por aí. Para ser útil de verdade, o código precisava evoluir. E foi o que aconteceu graças a duas pessoas-chave que pegaram esse daí inicial do Morse e transformaram naquele sistema elegante que é revolucionar o mundo da comunicação. E essa tabela aqui mostra essa evolução de um jeito fantástico. Primeiro, o assistente do Morse, o Alfred Vail, teve a sacada genial de criar códigos para as letras e não para os números. Ele percebeu quais letras eram mais usadas em inglês e deu os códigos mais curtos para elas. Por exemplo, a letra E virou um único pontinho. Depois, lá na Alemanha, um cara chamado Friedrich Gerke simplificou tudo ainda mais, padronizando os traços e os espaços. E foi essa versão que virou a base para o código Morse internacional que o mundo todo adotou. Certo. Mas como isso funciona na prática? É tudo uma questão de ritmo, de tempo. As regras são matemáticas, super precisas. Um dá dura exatamente 3 vezes o tempo de um dit. O silêncio entre os sinais dentro da mesma letra é o tempo de um dit. Entre uma letra e outra, são 3 dits. E para separar as palavras, um espaço de 7 dits. Esse ritmo que é a gramática do código. Com um sistema padronizado e super eficiente, o código Morse estava pronto para conquistar o mundo. E ele virou, de fato, a espinha dorsal da comunicação global por mais de um século. Ele literalmente encolheu o planeta de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. E a partir daí, a coisa explodiu. Já nos anos 1860, cabos no fundo do mar transmitiam mensagens em Morse entre continentes. Com a invenção do rádio nos anos 1890, a comunicação sem fio mudou o jogo completamente. Na navegação marítima, as estratégias de guerra e, durante a Segunda Guerra Mundial, era a língua universal que coordenava navios, aviões e tropas no campo de batalha. E claro, não dá para falar de código Morse sem mencionar o sinal mais famoso de todos, o SOS. Uma curiosidade, ele não significa Save Our Souls, ou Salvem Nossas Almas. Ele foi escolhido simplesmente porque o padrão dele é inconfundível. 3 dits, 3 dash, 3 dits. Tudo enviado de forma contínua para sinalizar um perigo gravíssimo. Com o tempo, com a chegada dos satélites e da comunicação por voz, a era comercial do Morse começou a chegar ao fim. E em 1997, a Marinha Francesa transmitiu essa mensagem, nossa até poética, como seu último adeus oficial ao código. Parecia que era o fim definitivo.
Mas será que foi mesmo? A verdade é que, apesar de o código Morse ter se aposentado oficialmente do uso comercial marítimo, o legado dele está muito longe de acabar. Ele sobrevive, e muito bem obrigado, em vários nichos super específicos e importantes, onde a simplicidade e a confiabilidade dele ainda são imbatíveis. Por exemplo, operadores de rádio amador no mundo inteiro ainda usam para conversar distâncias enormes com pouquíssima energia. Pilotos usam sinais Morse de faróis de rádio para navegação. Ele é usado como tecnologia assistiva, permitindo que pessoas com deficiências graves se comuniquem. E claro, tem a história inacreditável do prisioneiro de guerra americano Jeremiah Denton, que numa entrevista forçada na TV no Vietnã, piscou em código Morse a palavra tortura, alertando a inteligência americana sobre o que ele estava sofrendo. É de arrepiar. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história do código Morse mostra pra gente o poder que existe na simplicidade. No mundo que está afogado em dados e informações super complexas, talvez a grande lição seja a elegância de uma linguagem que conseguiu cruzar oceanos, salvar vidas e contar verdades secretas usando só um pulso ligado e um silêncio desligado.